e fazermos pessoas conservadoras de tudo aquilo que ele nos ensina. Para isso, eu quero chamar aqui o nosso primeiro palestrante. E o primeiro palestrante vai trazer uma palestra excepcional. Ele vai falar sobre sexualização infantil e os danos que são irreversíveis. Vem para cá, Rafael Sanzio. Vem para cá, meu brother. Uma linda salva de palmas para o Rafael. Será que eu vou ficar na frente aqui? Será? Eu acho que... Bom, eu geralmente faço essas palestras online porque eu vivo isolado lá numa cidadezinha da Espanha, mas sempre a gente tem uma oportunidade melhor para fazer um trabalho. É a mesma coisa que aconteceu com a dona Fátima, só ressaltando, aconteceu comigo, né? Eu liguei não estava nem aí para o Brasil, e aí eu vi o Bolsonaro e eu vi o Alan falando naquela CPI que teve, eu falei, velho, eu preciso fazer alguma coisa. E aí foi quando eu comecei a escrever e falar. Enfim, vamos à palestra. Bom, o que a gente pode entender... Sim. O que a gente pode entender hoje que se fala muito sobre sexualização de tudo, né? A gente vê que é uma perversão pura, literalmente, no Brasil. Eu não estou falando de forma que eu sou um puritano, não é nada disso. Eu só quero que vocês entendam que isso é uma engenharia social. A sexualização, principalmente da base dos indivíduos, é algo terrível que a gente vai descobrir como. Só que a gente precisa entender de onde vem isso. E aí eu posso explicar isso de várias vertentes, filosófica, histórica, religiosa, mas a gente não tem muito tempo aqui. Então eu vou tentar dar um apanhado geral e aí a gente vai compreender melhor isso. Bom, quando eu me dei conta dessas questões de gênero, eu trabalhava numa empresa muito grande em Londres, e aí, em determinado momento, a gente foi fazer um plano de marketing e o diretor queria que a gente fizesse um plano de marketing onde ia fazer uma alusão ao mês do orgulho, esse mês que a gente está vivendo hoje, e que tinha como ponto principal as crianças como crianças trans. E aí eu era, em 2017, eu era bem novo ainda, né? E aí eu pensei, velho, tá errado. E aí quase eu perco meu emprego por isso, né? Tá errado, eu fiquei com raiva, e nesse mesmo dia eu fui acessar a internet e ver o que era isso. Isso é uma desgraça que vocês não possam imaginar. Então, eu quero que vocês conheçam uma das principais mentes das questões de gênero. Uma das principais mentes, que é o Alfred Kinsey. Tem muita gente envolvida nisso aí, mas o Alfred Kinsey fez uma coisa muito científica a respeito da sexualização dos indivíduos. Ele escreveu 2 livros, que é o Comportamento Sexual Masculino, de 1948, e o Comportamento Sexual Feminino, de 1953. E ele propôs que isso era uma ciência. Aí a gente vai entender aqui, eu preciso da participação de vocês. Essa aqui é uma das tabelas encontradas no estudo lá de 1948. Olha só, vocês estão vendo aqui, ó, da direita para a esquerda, vocês veem a idade do indivíduo, o número de orgasmos e o tempo envolvido. Aí, quando eu vi essa tabela a primeira vez, eu fiquei pensando, bom, com 5 meses de idade, o indivíduo tinha tido 3 orgasmos. Um indivíduo de 3 meses de idade, ele teve 3 orgasmos. Bom, aí não tinha tempo envolvido. Aí o que mais me assustou foi que, com 4 anos de idade, o indivíduo teve 26 orgasmos em 24 horas. O que estava acontecendo nisso aí? Quem pode aí dar uma ideia do que estava acontecendo aí? Isso aí é pedofilia pura, né? Ele estava masturbando, abusando sexualmente das crianças. Só que isso hoje, aqui nos Estados Unidos, é tido como base de toda a sexualidade que a gente conhece do Ocidente, né? Porque na China eles já baniram isso, isso chegou até na China, e lá no Oriente Médio eles costumam atirar as pessoas de prédios, né? Por isso que isso ali não existe. Mas isso aqui hoje é o que você vê lá no Hospital Transdisciplinar da USP, eles hormonando crianças, fazendo bloqueio de puberdade, porque as crianças são sexualmente ativas desde os 5 meses de idade. Então, para vocês terem ideia, o quanto que isso é abominável. Mas, pois bem. Pode passar, por favor.
Detalhe, né? Todas essas promoções aparecem na mídia principal. Mas olha só o que ele comentava sobre essas pesquisas de Alfred Kinsey. Olha o que a gente encontra nesse livro. Um dos pesquisadores de Kinsey registra ter que forçar a cooperação em 5 ocasiões, no subjeto 2, 4, 7, 10 e 15. Ele gosta de excitar garotos. King registra na história a cor, o gosto e o cheiro do sêmen. Além disso, quando pode, examina o sêmen do adolescente em busca de esperma. Faz isso também com a mãe e o filho. É nojento isso. É nojento. Mas isso é o que está entrando na casa de vocês. É isso que aqui em Boston, a gente vai ver logo mais, que eles estão tirando as crianças em nome dessa ciência aqui, para dizer que a criança ela está sofrendo transfobia, ser colocada em uma casa de acolhida, né, de foster, uma casa de pais de postiços, e lá ela é abusada sexualmente com a conivência do governo. Bom, mas aí a gente viu que já começou impactante essa situação. E a gente percebeu que não está funcionando. Aí a gente vai ver a história, a gente vai olhar para trás, isso não aconteceu por um acaso. Está vendo essa aqui? Margaret Sanger, uma das criadoras do Parenthood aqui nos Estados Unidos, que faz a transição hormonal de criança em larga escala. Ela era associada com August Forel, que é uma base da ciência mental, que também era eugenista. E aí a gente vê aqui, esse aqui é o Magnus Richterfeld, ele é um judeu social-democrata dos Estados Unidos. Da Áustria. Ele é a base dessa sexualidade também, porque ele foi que criou o primeiro instituto de sexologia lá em Berlim, em 1919. Detalhe, ele foi o responsável por também Hitler subir ao poder. Aí, mas é uma história bem grande isso aí, que eu não vou entrar agora. Esse aqui é uma experiência quem conhece aqui o caso dos gêmeos, da família Harmer, que o John Money, inclusive aqui, que era aqui de Washington, do Instituto Hopkins, ele fez uma experiência com gêmeos, onde ele fazia os 2 gêmeos terem relações sexuais, para dizer que aquilo era um construto, porque um dos gêmeos tinha perdido o órgão sexual dele, porque ele foi fazer uma circuncisão, aí teve um acidente, e era um grande exemplo de que isso seria uma experiência de sucesso. Aí ele pregou isso, apareceu na revista Times, que isso tinha muito sucesso, mas era mentira. Ele destruiu a família, as crianças. O David, ele foi uma garotinha que se tornou um garotinho, e ele se matou agora em 2004. O irmão morreu drogado, e o pai também se matou, e a mãe deve estar quase morrendo já de depressão. Bom, mas para vocês entenderem também é preciso ir para trás. Eu tive um professor lá em Londres, no curso de verão de propaganda, e ele sempre falou, vocês têm que olhar para trás para entender o que acontece, o que realmente acontece. E aí eu fui ver as bases novamente. Esse cara aqui, o Johann Joseph L. Gessinger, ele foi um dos maiores exorcistas. A primeira menção de que uma pessoa estava tendo um distúrbio de personalidade é a possessão demoníaca, né? A gente sabe que quando a pessoa não está em si, pode ser uma possessão demoníaca. Só que ele foi combatido, porque ali era o pré-iluminismo. Vocês sabem que o pré-iluminismo é a negação de tudo que a gente conhece como mundo espiritual e outras coisas mais, né? Mas a base de tudo é negar a existência do que a gente conhece do mundo espiritual. E aí, esse cara aqui aprendeu com esse, que é o Mesmer. Quem gosta de X-Men, lembra lá do Mesmer, que controla a mente? Isso foi verdade, o cara aprendeu a hipnotizar as pessoas. No entanto, ele aprendeu a hipnotizar as pessoas em certos grupos de pessoas. Só que esse cara aqui foi a base para esses dois aqui. Esses dois aqui foram a base para quem? Para a família freudiana. A família freudiana é uma dinastia que aprendeu a como manipular as massas. Por quê? Freud tem lá as ideias deles, mas foi essa aqui, ó, que se tornou algo que a gente chama de psicose global, porque ele tem um alcance gigantesco com a propaganda. Ele é o pai da propaganda. E esse cara aqui, adivinha quem ele é? É um dos fundadores do Netflix. Não fica um pouco claro, né, que isso é uma dinastia de controle mental, que parece um pouco a teoria da conspiração, mas isso aí é muito bem documentado, tá? Eu não estou tirando isso da minha cabeça, não.
Aí, mas só que tem muita coisa que envolve isso aí, que sempre a participação, da mídia tradicional promovendo isso, Aí tem a eugenia, a teoria crítica, o pós-modernismo, mas o principal é isso aqui, pedofilia e ativismo político. E também o lobby farmacêutico, né? Que eles não vão deixar de ganhar dinheiro com isso. Esse aqui é um cartaz que eu encontrei lá em Sevilha. Eu moro em Córdoba, próximo de Sevilha. Próximo de Sevilha. O poderio trans. Quer dizer que a questão de ser homem ou mulher é algo não é interessante para as elites, né? Quem falava muito sobre isso é o professor Olavo de Carvalho, né? Foi o único brasileiro que eu vi falando enfaticamente antes de eu morava em Londres, não tinha ideia do que acontecia no Brasil, porque, como eu falei para você, eu liguei o não estou nem aí para o Brasil. Só que o único que falava veemente sobre isso era o professor Olavo. E aí eu entendi que não é interessante as questões de a questão de homem e mulher, é sim criar um novo homem. Quem já lê aquele livro O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, sabe do que eu estou falando. Mas só que eu encontrei um padrão. Quanto tempo eu tenho de... Ainda tem tempo aí? Tá. 9 minutos. Olha só. Para a gente chegar aonde a gente chegou como sociedade muito bem fundamentada, as sociedades do passado, como Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, eles seguiram padrões. Quem pensa que lá era realmente aquela sacanagem do povo, que essas coisas que a gente vê em Hollywood está muito enganado. Para essas civilizações chegarem ao poderio, a serem potências militares, elas adotaram padrões. Isso aqui é o Joseph Daniel Unwin, ele escreveu um livro em 1932 que se chama Sex and Culture. E aí esses padrões são monoteísmo, não sacrifício humanos, lembra lá do aborto? Distanciamento da idolatria, sexo apenas dentro do casamento, fortalecimento das instituições familiares, energia sexual. Ele falava de uma teoria da energia sexual, porque toda vez que o indivíduo é satisfeito instantaneamente, ele perde a vontade de criar, de se expandir. Aí, essa energia sexual, ela sempre é direcionada para o bem do social, para o bem da engenharia do qual ele está vivendo. Essa é a ideia de Joseph Daniel Unwin, lá da Universidade de Oxford. Só que daí eu percebi que a galera que estudou com aquele cara, que fez a pesquisa lá, que ele molestava crianças, esse cara, ele colocou pessoas chaves em todas as instituições dos Estados Unidos. E isso levou às principais instituições hoje que a gente conhece como ONU. Você sabe que a ONU promove a masturbação de crianças aos 5 anos de idade. Isso não é segredo, não. Eles estavam falando outro dia aí na Globo. E aí a gente viu essa semana que eles estavam tentando tirar o limite de idade para hormonação de crianças, aqui nos Estados Unidos, né? Aí ontem já saiu outra notícia, não, que eles não vão fazer isso, é devido ao debate que teve, né? Isso aí se torna uma pedofilia sistematizada. Vocês estão vendo esse aqui, o nosso querido vice-presidente do Brasil. Minha criança trans. Criança trans existe? Depois de vocês entenderem isso, existe criança trans? Bom, mas segundo essa galera existe, né? Eles até liberaram esses dias R$120 mil para fazer uma contagem de quantas pessoas trans existem no Brasil, né? Esse é um caso aqui de Boston. Esse caso aqui é bem nojento. A menina teve toda uma comorbidade. Ela tem uma comorbidade que ela foi abandonada quando criança, ela foi abusada sexualmente, e aí ela foi para a escola, e a escola disse que ela era trans, porque eles cooptaram com as ideologias. Essa menina foi tirada dos avós, porque os avós eles não aceitaram que a menina era chamada queria ser chamada como pronome masculino. Sabe o que aconteceu com essa menina? Ela foi abusada sexualmente, traficada. Aí sabe o que o governo fez? Devolveu para os avós. Ora, se isso não é uma pedofilia sistematizada com dinheiro público. E aí vocês já ouviram falar que se uma criança não ser afirmada, ela vai se suicidar? Não sei se vocês já afirmaram, por isso que o meu filho que se diz menina, eu tenho que chamar ele de menina. Isso é mentira, porque o único estudo que teve sobre isso aqui, é desse carinha aqui, que ele fez uma contagem lá, e ele era patrocinado, adivinha por quem? Pela Pfizer, uma das maiores produtoras também de bloqueadores de puberdade. Logo, a gente percebe que não existe ciência nisso.
Em 2017, o Dr. Richard Norton, ele ex-CEO da The Lancet, aquela revista de medicina lá da Inglaterra, ele disse que 55% dos estudos científicos ali publicados eram fakes, mentiras e tendenciosos. Então, tem alguma coisa errada aí no nosso sistema, né? Esse aqui é o Dr. Michael Biggs, eu já conversei com ele pessoalmente, ele desmentiu, ele disse que a cada 100 mil adolescentes que se identificam como trans, apenas 13 se suicidaram, e não foi por homofobia, foi porque eles tinham simplesmente depressão. E esse aqui, ele é um dos alunos do Dr. Alfred Kinsey, ele já disse em 1978 que os trans não deviam fazer transição porque eles iam se suicidar. 78%, ó, 1970. Aí esse aqui é o criador da ideia que vocês conhecem hoje de transexualidade, o fenômeno transexual de 1955, né? Engraçado aquela foto ali, né, dessa semana. Olha o que ele disse. Ele disse nesse livro, em 1955, que toda vez que um trans fazia uma transição e tomava hormônios sintéticos, ele tendia ao suicídio. Por que será? Em 1955. Aí a gente vê essa foto aí com... Isso é propaganda pura, né? Aí a consequência disso é isso aqui, ó. Você está vendo isso aqui, ó? Isso aqui, a menina tira o músculo daqui para formar um pênis de mentira, que não serve para nada, que só dá infecção, e, consequentemente, essa menina vai se matar de tanta dor. Esse aqui é o pênis, esse aqui é uma menininha que se automutilou, e isso aqui é a capa da Veja, né? Crianças trans. Aí esse aqui, eu nem conhecia esse cara aqui, esse cara era um influencer aí brasileiro, o Matheus Massafera, que se tornou essa mulher. Olha o que ele falou. Maia Massafera desabafa sobre crises de ansiedade e depressão. É por ansiedade? É porque o mundo é terrível? Talvez porque o mundo é terrível, mas porque ele fez essas transições aí. Ó, e o principal, né? Eu quero terminar num tempo, tem muita coisa para falar sobre isso, você tem que conhecer o inimigo. Isso vai bater na porta da casa de quem tem pai e tem mãe hoje. Isso é inevitável. Mas você tem que conhecer o inimigo, você tem que... isso aqui, infelizmente, é o que a gente trabalha, são as redes sociais. Por causa das redes sociais, nos últimos 20 anos, houve uma epidemia de criança trans. Você vê aí no Netflix, eles doutrinando a sua casa e a sua família. Procure profissionais que não são relacionados a essas questões de gênero. Por exemplo, no Brasil, um psicólogo cristão não pode ajudar uma pessoa que se identifica no corpo equivocado, se identifica. Combata a propaganda ideológica. Cara, não leva o filho de vocês para a Disney. Minha amiga trabalha na Disney e a outra amiga trabalha na Legolândia. Essa semana estava tendo parada gay lá com as crianças, lá. Solidifique os valores morais na sua casa. Ok, a gente sabe que hoje existe muita hipocrisia dentro dos lares brasileiros, mas você tem que iniciar, tem que ter aquela base que eu falei lá para você, que o Joseph Daniel Onim falou, que é sexo durante o casamento, não idolatria, espiritualidade, isso é muito importante. Aí eu vou passar aqui esse documento, eu estou gravando um documentário com o Doriel lá de Brasília, só prestem atenção, por favor. Do you think a kid can be born in a wrong body? Absolutely. It's not a thing. The reason why it's an issue now is because we are no longer hiding. And it's a lot of people who have been misplaced at birth. So people are not hiding anymore. Okay. They're gonna... Do you know Alfred Kinsey ou John Money? No, I don't. Além de promover que as crianças também se identificam como trans, a gente também tem a parte das pessoas que se identificam como animais. Do you think a kid can be born in a wrong body? I don't understand the question. What do you mean? Do you think a kid can be a trans? Yeah. The kid can be whatever they want to be. Eu não nasci gay, eu não nasci trans. Eu nasci um garoto, uma criança de sexo masculino. E quando eu completei 10 anos, essa homossexualidade foi desencadeada na minha vida, né? Por intermédio de um ato de pedofilia. Que eu tinha uma vida muito humilde, muito simples, e o pedófilo se aproveitou desta minha situação e me propôs
uma quantia em dinheiro que eu aceitei. E aí, então, dar-se início a uma vida de abusos constantes e aliciamentos. Eu já estava sentindo atração pelos meus colegas da escola. Então, assim, eu cheguei a um certo momento em falar para mim mesmo que eu estava errado. O meu corpo estava errado. Já que eu me sentia atraído por homens, eu não era para ter nascido homem. Então, a dúvida começou a fazer parte da minha vida. Quem sente atração por homem é mulher. Então, eu tenho que ser uma mulher. Eu acredito que eu sou uma mulher dentro deste corpo. O Dr. Michael Biggs, ele tem um estudo que ele demonstra que é muito baixo a taxa de suicídio de crianças ou adolescentes ou pessoas que se auto-identificam no corpo equivocado. É muito baixo a taxa de suicídio, mas não quer dizer que seja relacionado à homofobia, porque está relacionado com o tratamento e o meio tóxico que eles vivem, né? Bom, eu acredito que isso é a base do que a gente está vivendo hoje. Se a gente não fortalecer as crianças, que é a base da sociedade, a base do futuro, a gente não vai ter futuro. E aí vai ser como o Admirável Mundo Novo, lá do Aldous Huxley, né? Que vão ter os betas e os alfas, né? É uma engenharia social pura, do qual as crianças simplesmente vão servir para desejos obscuros dessa galera que realmente existe. Aqui nos Estados Unidos 50 milhões no mundo de crianças que somem, 50 milhões de pessoas somem no mundo. Para onde é que eles vão? Pedofilia, sacrifício humano, outras coisas mais. A gente pensa que isso é ilusão, mas isso é muito bem documentado. Então, eu espero que vocês realmente previnam a casa de vocês para isso, né? Esse é o que eu tenho feito como trabalho missionário, né? Eu não sou desse de falar de Jesus, mas o meu trabalho missionário é esse, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, pela a dona Fátima e o João Carlos, tá bom?